Olá, tudo bem, gente? Hoje nós estamos aqui no Cidadania Sustentável, eu, Vanessa e Tami. Ela tem um sobrenome difícil de falar. Nós vamos falar da Carta da Terra, né? Então, tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Tami? Como vocês estão? Tudo jóia. Tudo jóia? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Muito obrigado por você ter aceitado o convite aqui da Vanessa, né? A Vanessa sempre faz o nosso meio de campo, ela que monta as pautas, ela que traz as pessoas, e hoje a gente vai dar bastante espaço para também falar da Carta da Terra. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida e vou passar a palavra à Vanessa. Ato contínuo, ela vai passar a palavra à Tami. Veja bem, quem que é, a princípio, a nossa convidada, Tami Kobalshikawa? Acho que falei certo, né? Ela tem graduação em Ciências Sociais pela Unifesp, mestrado e doutorado em Economia na Universidade de Soka, no Japão. A área de interesse dela é desenvolvimento econômico, segurança alimentar, políticas públicas e desigualdade social. E ela tem um currículo muito extenso, né? Ela estudou em programas de cooperação internacional no Moçambique, no Brasil, no Japão, mestrado inclusive. No doutorado ela pesquisou sobre desenvolvimento humano na Amazônia com o economista Amartya Sen, que eu já fiz inclusive alguns programas mencionando parâmetros que ele deixou aí no ar, que eu gosto muito dessa área de sociologia, que é a área dela. Bom, então após o do doutorado ela trabalhou na Amazônia, coordenou divisão de pesquisas de RPPN por 3 anos e etc, etc. Ela fez uma opção de coisa. Bom, então o que ela vai falar? Ela vai falar, desculpa, ela atualmente ela é secretária executiva da Associação da Carta da Terra Internacional Brasil, ok? Por isso que ela está aqui. Foi convidada pela Vanessa e também por mim, ato contínuo, né? E o que seria essa Carta da Terra? Olha, ela é um documento ético global surgido no final dos anos de 1990, fruto de um amplo diálogo internacional pós-ECO 92. O objetivo central é orientar a humanidade rumo a um futuro justo, sustentável, pacífico, baseado no respeito à vida. A estrutura do texto reúne um preâmbulo, 4 pilares fundamentais e 16 princípios independentes, que nós não vamos destrinchar aqui, vai ficar ao cargo do trabalho da Tami, da doutora Tami. Os pilares tratam do respeito e cuidado da comunidade de vida, da integridade ecológica, da justiça social e econômica, e a democracia, a não violência e a paz. E no século XXI, a Carta da Terra permanece sendo relevante diante das crises climáticas, sociais, políticas e civilizatórias globais, que nós estamos na vigência dela, inclusive com questões políticas aí muito no limite. Ela oferece um marco ético profundo. É importante a gente tornar a falar dela, mostrar o peso dessa decisão governamental de mundo, né? Indo além das metas técnicas, reforçando valores, responsabilidades e consciência planetária. Complementa a ODS ao fornecer a base moral e filosófica que sustenta e dá sentido às agendas de desenvolvimento sustentável. Bom, dito isso, que é uma apresentação formal, eu passo a palavra à Vanessa. Fique à vontade, Vanessa. Obrigada, José Roberto. Muito obrigada, Tami, por estar aqui conosco. Né, agradeço também a Rose, que te indicou, que já esteve aqui conosco em alguns momentos do programa também. E lembrar que hoje é o primeiro programa do ano de 2026, né? Então, estamos trazendo um tema muito instigante, que é a Carta da Terra, no momento que todos ainda estão pensando sustentabilidade a nível só de meio ambiente, né, do que se vê. Mas as relações, os sistemas sociais é que fazem a diferença naquilo que a gente quer transformar, na mudança de pensamento, de comportamento, e por aí vai, que vai refletir no ambiente, né? No entanto, nós até utilizamos o título, né, Sustentabilidade Além do Clima, porque fica muito ainda limitado à matéria, mas a questão não é só essa, né? A Carta da Terra, ela traz para a gente inspiração para além da matéria, para pensar outras instâncias que são subjetivas, né, mas que fazem total diferença se a gente olhar para elas, que é a paz, a justiça, a democracia,
E um conceito que eu acho muito interessante nessa perspectiva, que não é meu, mas que eu uso com frequência para traduzir a palavra sustentabilidade, é a questão da ética do cuidado, né? O cuidado com a vida, né? A partir do momento que você coloca a vida no centro das decisões, isso toca numa complexidade de temas enorme, que a Tami vai falar aqui para gente, através das experiências que ela já viveu, está vivendo aí com a Associação da Carta da Terra. E o mais interessante é que eu acredito bastante nessa questão dos movimentos de construir cartas, manifestos, que fazem a gente refletir do nível individual para o coletivo. E eu sempre falo que sustentabilidade é feita em comunidade, porque ela começa por nós, mas a gente não consegue muita coisa se a gente não estiver num meio favorável, né? Então temos que ter, sim, alguns documentos norteadores para que isso faça sentido para mais pessoas, né? Onde vai tocar mais pessoas do que nós mesmos, assim, somente nós, né? Então, trazer esse tema aqui hoje também, em homenagem ao mês que a gente celebra a paz, né? É muito importante no momento que a gente vive num mundo muito frágil com relação à extrema e a outros mais, né? Então, Tami, a palavra é sua. Muito obrigada pelo aceite do convite e a gente vai interagindo na medida do possível. Obrigada novamente pelo convite, José Roberto e Vanessa. Uma grande honra estar aqui nesse início de ano, no mês celebrando a paz. A gente acabou de também celebrar o Dia Internacional da Educação Ambiental. Eu já vou quebrar o meu script, porque ao ouvir vocês, eu queria começar falando um pouco porque a Carta da Terra é importante para mim. Porque você trouxe esse ponto da ética, do cuidado e de que a sustentabilidade começa com o indivíduo. Então, o José Roberto contou um pouco do meu cenário, da minha trajetória. Parece que eu tenho 120 anos, né, José Roberto? Tanta coisa que foi acontecendo, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Muito curiosa. E a minha origem, eu cresci, nasci em São Paulo, né? Na cidade de Osasco, na verdade, num bairro periférico chamado Roxidale. Não sei se vocês conhecem, mas sempre que chovia, aparecia na televisão as ruas alagadas. Eu via a minha rua na TV, eu falava, nossa, é muito chique onde eu moro, porque está sempre na televisão, né? Então, eu sempre tive muito orgulho dessa minha origem na periferia. E conforme eu cresci, né, pude estudar, tive grandes oportunidades de receber bolsa de estudos, viajar para vários lugares, e teve um ponto que sempre me deixou inquieta, que é a questão de como a gente pode transformar esse mundo em que nós estamos, os conflitos que vivemos, já vivemos 2 guerras mundiais, né, tantas atrocidades, como a gente consegue construir essa paz com tanto ódio? Ou com tanta intolerância ao outro? Será que eu não consigo achar um caminho em que eu consiga ouvir o outro sem ter ódio e achar nossas sincronias, apesar de sermos infinitamente diferentes, né? Nós três, olha aqui nosso rosto, fenótipos totalmente diferentes. Mas será que a gente não consegue achar essa linha de conexão, né? Então, enquanto estudante, eu pude conhecer a Carta da Terra e me engajar nela. Então, eu acabei, durante os estudos, né, me tornei uma jovem líder da Carta da Terra. No final aqui da minha fala, eu vou explicar como se torna uma jovem líder da Carta da Terra. Mas foi essas oportunidades que foram construindo a minha formação nos meus 20 e poucos anos, em que eu pude conhecer ainda pessoas ainda mais diferentes que eu, conseguindo conviver nesses mesmos espaços. E apesar de ter perspectivas diferentes, a gente achava similaridades e conseguia manter esse respeito, né? Então, isso que você trouxe, Vanessa, da ética, do cuidado, eu acho que essa é a parte mais preciosa da Carta da Terra.
E é nesse aspecto que fez com que eu pudesse achar um local em que eu pudesse respirar e conviver, mostrando as minhas fragilidades e respeitar as fragilidades das outras pessoas, né? Então, vou apresentar agora um pouco sobre o que é a carta, essa trajetória, né? Então, como o José Roberto já trouxe, a Carta da Terra era uma declaração internacional de princípios éticos para orientar a construção de uma sociedade global, justa e sustentável, né? Ela é uma declaração de responsabilidades. Então, a gente vê a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que a gente vê os direitos do ser humano, né? Do homem. A Carta da Terra, a gente consegue lê-la como a declaração das responsabilidades dos seres humanos, né? Enquanto ser humano, nesse planeta, nessa comunidade da vida, quais são as nossas responsabilidades perante a Terra e a comunidade da vida? Então, ela traz esse olhar biocêntrico, não antropocêntrico, e ela é vista, então, a gente fala com muita frequência, ao vocês terem contato com a carta, vocês vão ouvir muito isso, que ela é a nossa bússola ética. Então, ela que nos orienta, que caminhos tomar. Será que eu devo dar um passo avante ou espera um pouco e respira? Né? Vai para a esquerda ou para a direita? Então, ela pode ser utilizada como essa carta de orientações, de princípios que orientam o indivíduo, assim também como uma empresa, uma escola, um governo, né? Então, acho que essa é a primeira fala que eu queria trazer, e acho que ela que se assim, guardar um pontinho no coração é esse aspecto que a carta como uma bússola ética, né? Então, e ela foi construída, e a Carta da Terra, né, era um documento que ela indica qual caminho a ser trilhado, e cada pessoa ou organização, ela pode começar sua jornada de diferentes formas, porque a carta ela é composta por 4 princípios, como o José Roberto trouxe, né, sendo que você pode ter um interesse maior por integridade ecológica, ou por justiça social e econômica, ou até por democracia ou cultura de paz. Então, você pode se aproximar de um tema e começar sua jornada com a Carta da Terra por este tema, né? Porque a carta ela é construída com um olhar sistêmico. Então, você pode ter diferentes formas de abordagem e, no final, você vai navegar por todos eles, né? Por todos os 16 princípios, que estão totalmente interrelacionados e, e conectados, né? Então, eu vou pular aqui meus pontinhos da minha orientação, que eu já falei um monte de coisa. Então, a ideia da Carta da Terra, né, ela surgiu, como o José Roberto trouxe, lá na Rio 92, né, e ela demorou para ser construída porque ela foi formada oficialmente no ano 2000. Então, de 92 até 2000, o que que aconteceu nesse período gigante, né? O que aconteceu foram comissões da Carta da Terra, que elas foram consultando vários povos de vários países e regiões para ouvir essas diferentes vozes e construir o documento Carta da Terra. Então, a própria história de como a carta foi construída já é um case, né, um caso empírico de como ela pode ser executada, exercida, né? Então, houveram mais de 66 consultas, né? E aí a sua versão final foi no ano de 2000. Então, ano passado, a Carta da Terra completou 25 anos. E do Brasil, né, a gente traz 2 nomes que eles são grande referência e orgulho de ter nos representado nessa construção, que é o Moacir Gadotti, do Instituto Paulo Freire, e o Leonardo Boff, teólogo, né, que respeitamos muito, estão aí na frente, abrindo muitos caminhos para nós, das gerações futuras, né? Mais curiosidades sobre a carta. A Secretaria da Carta da Terra, ela fica na Costa Rica, em São José, a capital da Costa Rica, sediada na Universidade para a Paz, da ONU. Então, ela é presidida também por uma brasileira, a Miriam Vilela, né? Ela é a diretora executiva da Carta da Terra. E junto com a Universidade para a Paz e a Carta da Terra, existe a Cátedra Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a cátedra, né, o objetivo é fazer formações, promoções de cursos, eventos, tudo para promover a educação para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, né?
Então, um dos pontos, né, que as pessoas ficam bastante curiosas é em relação à Agenda 21, né, porque ela também nasceu na Rio 92, chancelada por 179 países, e a diferença entre a Agenda 21 e Carta da Terra é que a Agenda 21 ela traz uma perspectiva de planejamento, né, ela é um plano de ação sustentável para governos nacionais, estaduais e municipais aplicarem construírem o seu desenvolvimento sustentável. Então, acho que essa é a grande diferença entre ambas. E a diferença também entre ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é excludente, estão concorrendo, né? Na verdade, não. São ambos, todos eles são instrumentos muito importantes para o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, e o que é relevante, né? Os ODS, eles têm metas claras de como atingir todos os meios de implementação, numérico, prazos. Sabemos que, se eu não me engano, até ano passado atingimos somente 16% das metas, né, lançadas. Então, tem um objetivo bem claro nos ODS. A Carta da Terra são os princípios éticos. Então, ela não tem um fim, uma finalidade, uma meta, né? Os ODS também é uma construção antropocêntrica, então ela é centralizada no ser humano. Quais são os... O primeiro ODS, por exemplo, é fome, né? Fome zero, tem água, tudo relacionado ao meio, ao ser humano. E a Carta da Terra é biocêntrica, então ela vê como comunidade da vida. Então, são perspectivas, não são antagônicas, são complementares, né? E uma coisa que eu acho interessante é a gente pode atingir, isso é uma fala que eu ouvi uma vez da Miriam numa conferência que me marcou, que a gente pode atingir os ODS de várias formas, né? De formas, às vezes, é, democráticas e respeitosas, ou não, né? Então, a forma como você vai atingir os ODS é a bússola ética, que é a Carta da Terra. Então, você precisa dessas ferramentas, né? Você precisa do máximo de ferramentas que vão te municiar a poder fazer o seu desenvolvimento sustentável. Bom, um pouco mais sobre a Carta da Terra na prática, né? Então, como eu falei, nós somos a cátedra da Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e nós fazemos várias formações, cursos e eventos, congressos. E aí tem um deles que eu queria falar com carinho, que é para a formação de jovens, que se chama Liderança, Sustentabilidade e Ética. Essa formação ela está disponível no idioma inglês e espanhol, e é para jovens de 18 a 30 anos de idade. Foi onde eu comecei a minha jornada, né? Então, é uma formação de, acho que 10 semanas, se eu não me engano, né? E ao você concluir o programa LSE, você tem a oportunidade de se tornar um jovem líder da Carta da Terra. Então, com essa credencial, você pode apresentar e promover a Carta da Terra na sua comunidade, nos seus espaços, e se engajar na rede da Carta da Terra, né, que ela é global. Foi aí que eu comecei a minha jornada. Então, para os jovens que estão ouvindo, participando dessa live, né, recomendo, promovo mesmo com orgulho, porque valeu muito a pena e foi onde eu pude reconstruir, desconstruir alguns valores meus, né? Uma outra formação que é muito valorosa é a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que é um programa composto por 5 cursos. São quase 5 meses de formação. E ao terminar essa formação, você se torna um educador da Carta da Terra, né? E também ingressa na rede de educação da Carta da Terra. E, por fim, tem uma outra formação que é o Business and Ethical Leadership, que é para líderes empresariais. Então, é uma formação que orienta sobre como os tomadores de decisões de corporações podem se tornar líderes ainda mais éticos. E nessa formação é bem interessante porque você tem uma análise que você pode fazer da sua empresa, da sua instituição, com base na Carta da Terra, e entender o quanto ela está vinculada realmente a esses princípios. Pois bem, essas são algumas iniciativas que têm no exterior, né, na Carta Global, né, em inglês, em espanhol,
E aí a pergunta é, e a gente do Brasil, né? O que acontece com a gente? Então, por isso, né, pela nossa presença na construção da Carta da Terra, lá de 92, nesses 25 anos, houveram iniciativas pontuais de cursos, formações, alguns parceiros fazendo projetos bastante robustos, e aí, né, então chegamos ao momento de formar um capítulo da Carta da Terra no Brasil. Então, por isso foi fundado a Associação Carta da Terra Internacional Brasil, com um nome bem comprido. Está sendo presidida pelo Ricardo Young, né? E hoje essa associação, ela pode ser, você pode ingressar nessa associação como uma pessoa física, né, indivíduo, ou como uma pessoa corporativa, uma PJ. Então, uma empresa também pode se associar e ser parceira da Carta da Terra. Depois eu posso também passar o link para vocês, podem colocar na descrição o site, como entrar na associação. Uhum. E aí, a gente acabou de nascer aqui no Brasil, então nós temos duas iniciativas aqui. A primeira é o selo Escola Carta da Terra e Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Esse selo é uma certificação para as escolas, né, fazerem uma autoanálise, né, uma autorreflexão, e a ideia dela é ser menos avaliadora e mais motivadora para as escolas poderem aplicar os princípios da Carta da Terra na sua própria instituição. E ela traz uma abordagem integral que a gente traz da ONU, né? E aí, esse sendo Escola Carta da Terra, o interessante que é uma coisa que saiu no final do ano passado, essa parceria com a Unesco, que a Unesco, ela lançou a Parceria para uma Educação Verde. O que é essa parceria, né? A Unesco, ela criou uma certificação chamada Escolas Verdes, que são escolas que estão aplicando a questão da mudança climática nas suas instituições. Então, a gente conhece muito as escolas Unesco, que o foco é mais em direitos humanos e cultura de paz. Agora, a Unesco também tem o selo das escolas verdes. Então, essa parceria então, foi feita entre Carta da Terra e Unesco, para que as escolas que tiverem o selo Escola Carta da Terra também vão se tornar escolas verdes. Então, elas vão ter duas certificações ao fazer esse mesmo processo, né? Então, já tem hoje 96 mil escolas no mundo inteiro, em 93 países, que já são escolas verdes da Unesco. E aí, nosso Aqui no objetivo é Brasil. promover. Do Brasil, eu não tenho essa informação. Eu até procurei ontem, José Roberto, não encontrei, né? Mas eu acho que ainda não é tão significativo assim, tão presente, né? E aqui no Brasil É, você tem a moda agora da escola bilíngue, né? É bacana você ter escola bilíngue. Você tem escola bilíngue em tudo quanto é lugar. Então é bacana você falar duas línguas. O inglês, né? Principalmente, o português, né? Agora, a escola que é verde, que vai formar uma população para a gente não ter. Desculpa estar te cortando. Imagina, Para gente não chegar a ter essas lideranças políticas que viram as costas para tudo que foi feito desde 92 para cá, estão abandonando tudo, a população sozinha não tem jeito, ela tem que ter formação de caráter, de personalidade do berço para poder chegar lá. E eu não estou vendo a moda da escola verde, mas escola bilíngue você tem aí. Não estou xingando quem faz a escola bilíngue, minha neta está fazendo. Sabe? Agora eu fico perguntando assim, quão importante é você ter escola verde, quão importante você ter escola bilíngue, sabe? Que língua você aprende quando você quiser, né? Desculpa, eu i- continuei. imagina, mas esse é um ponto importante, né? O olhar também são próximas lives, né? Próximas conversas, mas da questão da instituição de escola como uma empresa, É, né? E o olhar do retorno do capital, né? é. Mas é esse papel da escola de poder formar cidadãos, né, como aqui a página, né, Formação de Cidadãos Sustentáveis, e o seu papel também com a sua comunidade. Então, essa abordagem integral, ela traz esse olhar também que essa escola está inserida em uma comunidade, que está no espaço, num território, influenciado também por sua localização geográfica e seus impactos. Querendo ou não, a mudança climática ela é muito democrática. Você é rico ou pobre, você vai Você vai enfrentar, sofrer com ela. Ainda que vai você sofrer. tenha um bunker, né? Mas você vai Infelizmente, sofrer com ela.
quem é rico, né, consegue ter um ar-condicionado, né, sentir menos, né, e as pessoas periféricas são as mais vulneráveis, É, mas você não sai completamente do impacto da mudança climática. Então, é a realidade, né, e a gente precisa trazer esse tema com carinho para os estudantes, né, para os jovens, porque eles são os que vão enfrentar ainda mais os efeitos dessa mudança climática, é. né. E você Então, estava falando da formação do profissional das corporações. Se você tiver uma escola que ensina em vários níveis, de várias classes, aí, olhando de várias classes, pessoas que vão chegar ao mercado de trabalho como funcionários, funcionários graduados, funcionários comandantes, donos dessas corporações, se esses caras estiverem imbuídos da saúde do planeta, que você usou uma palavra muito interessante, as ODS, elas são antropocêntricas. A Carta da Terra ela é mais ética, porque ela liga os homens às outras sociedades planetárias, não necessariamente humanas, que têm direito. E como feedback nos ajudam. Nem que seja por egoísmo, nós temos que manter o planeta vivo. Não é verdade? a gente não tem opção, não existe outra casa. Não existe. Não, não tem outra opção. Eu estou inventando um foguete aí que chega, diz que chega a Marte em 30 dias. Legal, se embarca essa turma aqui, vão morrer em Marte, porque lá não tem jeito de respirar, né? Não Sabe? tem, não tem como, Você não tem né? como criar uma colônia rapidamente. Então, quer dizer, não adianta você inventar um foguete que sai daqui e chega lá em 30 dias, porque você, em vez de morrer, que você morre lá. É muito, sabe? O É, mundo tem é. umas coisas doidas aí. Mas continua, continua. Imagina, imagina. E aí, né, o importante também é essa questão da responsabilidade intergeracional. Isso. Então, esse olhar da mudança climática traz isso, da gente também, nossa responsabilidades com as gerações futuras, né? Então, tem um pilar da Carta da Terra que é o amor, né? Então, qual é o nosso amor? A gente ama muitas pessoas e muitas coisas. Então, como a gente quer que essas coisas e pessoas continuem vivendo e existindo, né? É essa ética da responsabilidade. E a última coisa que eu queria trazer para vocês também é o programa Letramento Climático na Educação, que Hum, também é uma formação que nós estamos fazendo para educadores. Primeira turma começa depois do Carnaval, em final de fevereiro, e é para esse aspecto exatamente que você trouxe, José Roberto, da nossa responsabilidade como educador para tratar e abordar a mudança climática, né? Então, o curso vai ser intenso, muitas práticas pedagógicas, mas também ele vai trazer esse carinho também para o educador, que está na linha de frente, né? Com infinitas demandas, né? é. Sobrecarregado e trazer esse espaço de acolhimento também, como tratar esse tema tão importante e ao mesmo tempo que se tornou polarizado na nossa sociedade brasileira, É, né? Então mundial, a né? gente vai Mundial. trazer Você vê quando você vê o mundial. mandatário, o Leão do Norte, dizer que não participa de nada, que não vai, que o país dele em primeiro lugar. Eu vou evitar falar os nomes, porque eu acho que eles não merecem que a gente fale deles, não. Sabe? Falam demais. Já a família já fala, muita gente aqui não precisa de falar, não. Então, que esse cara está fazendo? A liderança desse cara é uma liderança ao contrário, né? Como se fosse muito prático e pragmático você, para manter a hegemonia sobre o planeta, permitir que haja destruição. Porque, inclusive, olha só que contrassenso. Esse mandatário, ele quer uma terra gelada, né, lá do polo, que hoje em dia só tem navegação por causa das mudanças climáticas, né? Não é porque os russos inventaram Uhum, um navio quebra-gelo que consegue diminuir as rotas, não. É porque esse navio não trafegaria no mar como ele era antigamente. uhum, Hoje consegue trafegar porque o mar está algo diluído, o gelo que tem pelo caminho, esse artefato lá de quebrar o gelo consegue trafegar, entendeu? E eles vão conseguir também. E por que ele quer aquele domínio daquilo ali? Exatamente para ele poder controlar as rotas, né? Porque ele controla as rotas normais, aquelas que vêm lá de cima, ele se sente assaltado por elas, então ele quer controlar o ambiente ali. Ele já controla, já existem bases lá, né? Os motivos são outros, né? Porque hoje em dia, por causa do degelo, você tem mais acesso às terras raras. Tudo por causa da mudança exato, climática. Então, ele exato. sabe que existe a mudança climática. Ele está se aproveitando. É igual aquele camarada que fala assim: ó, você tem 5 minutos de vida, então eu vou cair na esbórnia.
né? Eu vou fazer besteira, eu vou fumar tudo, eu vou sair com todas as mulheres vão sair com todos os homens, porque eu tenho 5 minutos de vida. É o que ele está fazendo. Nós temos aí 40 anos de existência de planeta. Então vamos destruir o que puder destruir, mas vamos ganhar muito dinheiro nesse momento. A sociedade humana tinha que se conscientizar disso, sabe? Ele só está querendo o país lá que ele quer encampar, por onde estão havendo frotas de trânsito de riquezas, porque hoje em dia existe a mudança climática. Derreteu aquela parte ali e está se passando navio por ali. Entendeu? É bom que as pessoas fiquem sabendo disso, porque isso aí é informação que, né, você tem pulverizada. Mas, Valorizado. né, você disse que essa era a última coisa. Se você quer falar, fala mais alguma coisinha que você finalizar. A frase final, né, que eu queria trazer é um trecho da Carta da Terra que fala de desafios para o futuro. E ela é a seguinte, né? Abre aspas. A escolha é nossa. Dois pontos. Formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. Então a escolha, ela é nossa. E, né, vamos tomar a escolha com a melhor das nossas intenções e do nosso coração, sintonizando a cabeça com o coração. Era isso. Muito obrigada. Excedi um pouquinho do tempo, mas Não, agradeço tá ótimo. imensamente o espaço de fala. Eu gostei muito da sua fala, viu? Eu vou dar licença para a Vanessa falar aqui, que eu já falei demais. Vanessa, faz aí o fechamento para a gente fechar o programa. Eu quero agradecer a Tami pelas reflexões, pelos esclarecimentos, É, né? Inclusive, essa questão do espaço educacional hoje, apesar de tantos acessos, né, que nós temos, em relação ao passado, encontra-se bem ainda, digamos, desorientado no sentido de pensar, né, o indivíduo depois da formação dele, né, ali, no sentido de lidar com a vida. Eu falo o seguinte, que o espaço de tempo da nossa vida dentro da escola é o momento que a gente tem para refletir o que, que a gente quer para a nossa vida inteira ali, para frente. Porque quando a gente sai para o mundo, o nosso tempo fica muito menor. é, E as necessidades de sobreviver aumentam, assim, né, por conta das responsabilidades da fase da vida. E aí, se essa pessoa que está lá na fase de formação, ela não tem uma consolidação ética dos seus comportamentos, da sua inteligência para lidar com as coisas do mundo, quando que ela vai ter depois? Depois que ela formar enquanto algum profissional, assim, em alguma área? Pode até ser, mas isso é raro, raríssimo, né? Então, assim, às vezes a gente se pega pensando aonde que tem que mudar? Será que teria que ter um desejo da sociedade para o mercado atender? Porque, assim, a escola também não tem total culpa disso. não, Porque para ela existir, tem que atender os desejos da sociedade, o tal do mercado, né? do mercado. Então ela fica refém de tipo assim, se minha escola não falar que passa no vestibular, aí fica complicado, né? Se a minha escola não falar que dá aula bilíngue, fica complicado. Então é aquilo. Se a sociedade deseja, o mercado transforma o desejo e tal, né? Mas para ter a sociedade desejando isso, ela tem que ser formada na escola. É uma coisa que é um problema filosófico. A galinha e o ovo, mas É, quem que vem primeiro, né? de, de onde começa a iniciativa, né? E aí o que acontece? Geralmente também a gente não pode falar que só tem esse tipo de escola, que existem É, as pedagogias alternativas, mas que eu vejo que ainda não tem força. Por exemplo, você
Você pega, né, aquelas pedagogias alternativas, montessoriana, Waldorf e tal, tinha que ter até nível faculdade, Concordo. né? Porque o indivíduo, sim, a gente acredita que na primeira infância é muito importante ter uma coisa mais assim, humanizada possível, né? Ali, mas esse indivíduo ele vai ser diferenciado, ele vai ter que chegar um momento que ele vai ter que misturar com os outros que não foram. Ou ele enquadra, ele já perdeu tudo aquilo que foi construído ali, né? Porque ele viu que não tem realidade para ele aplicar aquilo que ele aprendeu. Isso é muito triste, É. né? E os próprios pais que têm essa preocupação de cuidar da educação do filho e que vê valor em tentar essa pedagogia alternativa na primeira infância, acaba ficando com medo do menino depois ter problema na frente. Por quê? Não vai ter continuidade. Não vai ter, né? Então, assim, é um problema extremamente complexo, porque não tem como julgar de onde sai a distorção das coisas. É coletivo, né, Vanessa? É, É uma é, responsabilidade coletiva. É que a nossa exatamente. sociedade, a gente acaba trazendo tudo muito pro indivíduo e de tô Equilíbrio, né? pagando, É, você que resolve, né? Eu paguei, você exa, resolve. A questão da propriedade exatamente. privada, do olhar do É, Estado como provedor, exatamente. mas na verdade é um olhar coletivo e as comunidades indígenas, elas nos ensinam muito sobre isso. Nossa, Muito sobre isso. mas, Né? pois é, exatamente. Imagine se a nossa raiz fosse a continuidade, né, da nossa origem. A gente estaria anos-luz à frente, porque nós temos recursos, né? Nós temos um país muito abundante de várias coisas, né? E com o pensamento dos originários, nossa, a gente ia voar, né? Mas, enfim, a gente não pode chorar o leite derramado. É. E também não tem culpado. A gente tem a necessidade do despertar, né? É o nosso papel, né? Você, enquanto indivíduo despertado, você sofre um pouco, porque acaba que muitas coisas não se encaixam na sua visão, muitas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser extremista, senão você fica doente e não consegue interagir com a realidade que é dada, né? Então, acaba que você ainda tem que, tipo assim, consolidar a sua ética pessoal e olhar para o mundo e falar assim: isso aqui eu aceito para minha vida, isso aqui jamais, isso aqui eu aceito para minha vida. Mas a pessoa que está do seu lado, você não pode mandar na vida dela, É, né? Mas vamos seguir o exemplo do Pai Maior, né? é verdade. Quem sabe eu vou ser uma inspiração, né? Então, fazendo a nossa parte também ajuda muito, muito mesmo. A gente não precisa pensar que o mundo eu não vou mudar. Então, vai ficar sempre a mesma coisa. Uma vez eu estava na minha disciplina de mestrado e uma pessoa comentou lá na sala de aula, né, que a gente tem a mania de falar que deixa para as próximas gerações resolver, né? A gente já não consegue mais. Aí, será que as próximas gerações estão esperando a gente resolver, né? De quem que é o problema, né? É, Né? Será que elas vão esperar também, igual a gente? Então, é uma reflexão para a gente começar do jeito que a gente pode, né? E à medida que a gente vai vivendo de uma forma mais equilibrada,
aquilo vai fazendo tanto sentido para a gente também, que a gente vê que isso não é uma obrigação, é um aprimoramento humano, né? Que aí você vai dando, ressignificando a vida em vários detalhes. E aí você vai vendo que muita coisa você pode deixar passar longe, que não vai fazer diferença, né? Para você, né? Até o nível de competição, de comparação, do que sai ou não na mídia, enfim, você cria foco da vida que você quer, o estilo de vida que você quer viver, o tipo de trabalho que vai correlacionar com aquilo que você entende que é vida. E aí tudo fica mais assim, menos confuso diante da confusão que é isso, porque a gente é diverso, ninguém é igual a ninguém, ninguém precisa ser igual a ninguém também, né? Por isso que muitas vezes o ambiente escolar, a mudança dele é muito lenta por conta disso também, porque você está diante de uma diversidade de públicos e de fatores culturais, enfim, de visões de vida. Então, não tem uma visão única, né? Então, imagino que seja complexo construir um plano pedagógico, uma teoria pedagógica para ensinar as pessoas, porque elas não vêm vazias. Mesmo a criancinha, quando chega no primeiro dia de aula, ela já tem alguma coisa instalada nela, que vai refletir o comportamento dos pais, né? Enfim. Então, assim, você vai ter que lidar com a realidade que chega. Então, assim, não tem culpado, não tem, mas vamos refletir sobre o que a gente quer para a gente e para o mundo. E ser aquilo que a gente quer para o mundo. Eu acho que é a condição que nós temos de fazer alguma diferença. Esse é o meu pensamento sobre sua fala. Tá. Olha só, gente. Então, a gente não quer estender muito o programa, mas as falas foram muito importantes, né? Eu vou chamar a atenção, de minha parte, eu vou chamar a atenção o seguinte. Primeiro, a Vanessa falou, a Vanessa e a Tami falou, só que a Tami falou antes de a gente entrar no ar, a questão da diversidade planetária, né? Nós estamos conversando sobre o Oriente, sobre o Ocidente. Você vê os matizes que nós temos naquilo que é chamado de Ocidente, os matizes que nós temos no Sul Global, aquilo que nós temos naquilo que é o Oriente propriamente dito, são dimensionalidades, são funcionalidades, são maneiras de ser muito diferenciadas. Os povos autóctones aqui no Brasil, eu não vou falar porque vai ficar muito extenso, mas a gente tem noção de que vários povos aqui que preservavam grandes áreas aqui foram dizimados para que se passassem rodovias por governos anteriores aí, sem que nós soubéssemos, coisa que é documentada e está lá nos arquivos os mais secretos possíveis. E isso aí faz muita diferença, tá? É como a Vanessa falou, se nós tivéssemos contato com esses autóctones, hoje nós teríamos outra civilização brasileira, pelo menos, né? Mas o nosso papel não é ficar reclamando nem chorando dos mal-estar do mundo. Nós temos que trabalhar como a Tami está trabalhando. E nós dois aqui, eu e a Vanessa, com nossa pequena participação. A Vanessa muito mais do que eu, mas uma pequena participação, pelo menos de minha parte. A gente quer abrir esse canal. Se você estiver nos assistindo aqui, passe isso para frente. A explicação da Tami foi muito bacana, o comentário da Vanessa foi principal, foi muito importante. A gente tem muito documento histórico para poder fazer a leitura desse mundo, mas é tudo muito extenso. São muitas línguas, são muitos olhares, né? Então, o que nos resta é nos formar para ser melhor. E parafraseando um amigo meu que mudou lá para Santarém, uma cidade perto de Santarém chamada Alter do Chão, ele fez a casa dele, tinha duas seringueiras. Aí ele pega para entrar na casa dele, ele desvia da primeira seringueira, desvia da segunda seringueira, aí é que ele entra. Aí perguntaram por que ele não cortou a árvore. Ele falou assim, mas eu vou cortar uma seringueira? Entendeu? Olha que coisa importante. Aí ele falou assim: as pessoas não gostam de árvore, não. As pessoas fazem prédios grandes e colocam ornamento arbóreo. Aquilo ali não é planta, aquilo ali não é árvore. As pessoas têm mania de falar assim: ah, você parece uma planta. Gente, o que a planta faz? Se você me compara com uma planta, você me elogia.
Tá certo? Se você me compara com a vegetação, você me elogia. É muito, é vida, né? É disso que nós estamos falando. Então, passa esse programa para frente, tá? Valoriza aí o trabalho da Tami, que é um trabalho muito bonito. A minha pequena participação e a grande participação da Vanessa. Muito obrigado. Até o próximo programa Cidadania Sustentável, ficou com um assunto que foi tão importante quanto esse. E esse é o primeiro do ano. Muitos outros virão, tá bom? Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.